prazer mais conversando com vocês e com todo mundo que está nos ajudando. Oi, o Nico já foi para o CT Parque Gigante e está realizando exames, vai ser anunciado hoje pelo Inter, sim. O Nico Hernandes já esteve no CT do Inter, já conheceu a estrutura e está realizando esses exames médicos para ser anunciado. Só confirmando e trazendo mais esses detalhezinhos aí da contratação do Nico Hernandes. E o Inter está muito envolvido nessa situação dos estrangeiros, a partir dessa ampliação no limite de estrangeiros, e eu rapidamente vou explicar para vocês por quê. Porque, na verdade, o Inter pode estar agora, com a janela de transferências que está fazendo, já fechar o limite de 7. Hoje, no elenco, o Inter tem 3, tá? O Carlos de Pena, o Bustos e o Mercado. O Arangues foi anunciado ontem, é o 4º estrangeiro chileno que chega em julho. Ele assinou um pré-contrato com o Internacional. Vem o Nico Hernandes, que é o 5º. E eu quero aqui colocar todo mundo a par de uma informação importante. O Inter está avançando bastante e está muito perto de conseguir concretizar a contratação do equatoriano Ener Valencia, que está no Fenerbahçe da Turquia. O Inter negocia um pré-contrato com esse jogador, o contrato acaba em julho, e está tentando também persuadir o Fenerbahçe a liberar o Ener Valencia imediatamente. Eu, inclusive, troquei umas figurinhas contigo, né, Bruno, sobre essa situação nos últimos dias. O Inter avançou bastante, o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, está na Europa para concretizar essa negociação. Nós chegamos, então, a 6 estrangeiros na nossa conta de estrangeiros do Inter. O último dos 7 seria o Richard, o meio-campista do Guarani, que também é estrangeiro e que também está negociando com o Internacional. Por isso, tamanha importância para o Inter dessa ampliação do limite de estrangeiros em jogos nacionais, pessoal. A direção faz questão de dizer, Bruno e Marinho, que a questão não é pelo mercado ser mais aberto no exterior, para os jogadores serem mais baratos no exterior, nem só pela questão da janela, que o Internacional, como disse o Marinho, junto com o São Paulo, trabalhou muito para ampliação dessa janela de 5 para 7 estrangeiros. Particularmente, eu sou contra, mas os clubes são a favor. Eu sei que tem gente dentro do Internacional que também é contra, mas se trabalha por ser a favor, porque você monta um time, um elenco mais forte. O fato é que o Internacional foi nas posições que julgava carentes. Então, por exemplo, o Nico, pela saída de bola, pelo posicionamento do mercado, ele era um jogador visto como muito importante para o Internacional. O Ener Valencia, um centroavante a mais. O Internacional não tem um centroavante, tem o artilheiro do Campeonato Gaúcho hoje, que é o Pedro Henrique, mas o Pedro Henrique não é centroavante. O Pedro Henrique é um atacante de lado, que quebra um galho como centroavante. Então o Internacional, como disse o Marinho, vai atrás do Ener, não por ele ser estrangeiro, ou por ser mais barato, ou por ter a licença do 7, embora o Inter tenha a intenção, tenha trabalhado muito também nessa direção, mas porque é um jogador de um preço acessível, que cabe nesse limite de 7 estrangeiros e que ocupa uma posição que o Internacional entende ter carência. Então, é uma soma de fatores para a montagem desse elenco que o Internacional entende será muito competitivo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. E Marinho, eu vou te trazer mais uma pergunta sobre o Ener Valencia, e você revelou nossa conversa. Basicamente, só para recordar, conversei com uma pessoa muito próxima ao Jorge Jesus, português, ex-treinador do Flamengo, que é o atual treinador do Fenerbahçe, se o Valencia sair agora, o Jorge Jesus, de tão revoltado, iria junto. É uma peça fundamental para o sistema de jogo do português no clube turco. Daquilo que você ouviu, o Inter estaria disposto a pagar alguma coisa ao Fenerbahçe para ter o jogador agora? Ou a tendência maior é que o Inter faça como fez com o Arangues, fechar um pré-contrato e receber o jogador no meio do ano? A tendência, Bruno, é exatamente o pré-contrato para receber o Valencia no meio. Não que o Inter não esteja disponível a pagar. Disponível está. O difícil é encontrar um valor que o Fenerbahçe vai considerar interessante, dada a importância que ele tem nesse time. O Valencia tem 23 gols e 4 assistências, né, na atual temporada. Ele é um jogador bastante importante para o Fenerbahçe. Então, a expectativa é exatamente que o clube turco não libere o jogador imediatamente. Mas como o Inter está fechando com o Luiz também, o atacante que está na Turquia, no Antalyaspor,
e esse deve chegar imediatamente, inclusive nos próximos dias, é esperado que ele desembarque em Porto Alegre. O Inter fica com o Luiz Adriano até o meio da temporada, ali atuando como centroavante, depois recebe o Ener Valencia, que é um jogador que pode elevar a capacidade do time, pelo menos é isso que o Internacional considera nesse momento. Além, é claro, do alemão, que está aí, teve uma queda de rendimento esse ano, mas segue no elenco do Inter para a temporada de 2023. Marinho, você respondeu a minha última pergunta, então vou jogar mais 2 perguntas. Você trouxe a informação, um avanço em relação ao Luiz Adriano. Abrimos essa conversa falando dos estrangeiros, do Arangues, do Valência, do Richard Rios. Para além do Luiz Adriano, o Inter tem alguma negociação, ou pelo menos um interesse em algum jogador brasileiro? Essa é a primeira questão para poder fechar contigo. E a segunda é que você já pode emendar, até para explicar quem está lá em casa. Tanto o Mário Fernandes como o Johnny, apesar de terem dupla nacionalidade, não entram nessa conta dos estrangeiros, certo? Eles não entram porque eles têm a nacionalidade dupla, né? Apesar do Mário ter jogado, inclusive, Copa do Mundo pela seleção da Rússia, ele nasceu no Brasil. E o Johnny, por outro lado, nasceu nos Estados Unidos, mas tem nacionalidade brasileira. Também vale para o Wanderson, né? Que é um jogador que tem nacionalidade da Bélgica, inclusive passou pela base da seleção da Bélgica, ele que é filho do Vanberto, que foi jogador do Ajax, um jogador muito importante no futebol europeu, aí o Wanderson fez base fora do Brasil, enfim. Sobre jogadores brasileiros, tá? O Inter, com esse pacote que está tentando fechar de atletas de reforma agora, vai dar uma certa recuada no mercado, né? Seguir tentando, avançando muito, porque além dos jogadores que já contratou, né, do Baralhas, do Fernandes, que chegaram já, estão jogando pelo Internacional, o próprio John, que ainda não estreou, o goleiro que veio do Santos, tem mais essa leva de jogadores, com Nico, Adriano, Ener Valencia, Arangues sendo esperados, o Richard Rios. Então o Inter dá uma segurada para depois, claro, na próxima janela, tendo novas perspectivas, reforçar ainda mais o time. Lembrando que o Inter tem um prazo, o prazo que ele quer e o prazo que é seu. O prazo que o Inter quer executar essas contratações é até o dia 24, quando vence as inscrições na primeira fase no Campeonato Gaúcho. Então, até o dia 24, agora, o Inter espera já ter algumas situações regularizadas. O que pode acontecer é ter que esticar esse prazo e ficar lá até o fechamento da janela de abril.